pessoal do PavoniCast, como vão vocês? Mais uma terça-feira, pontualmente às 6 horas da tarde, aqui horário de Orlando, 7 horas da noite, horário de Brasil. Esse cara vem trazer para você esse podcast. Então, para você que já me segue, seja muito bem-vindo de volta. Obrigado por acompanhar. Manda, compartilha esse vídeo com os seus amigos, compartilha com a tua família, compartilha com aquela pessoa que fala assim, poxa, esse cara precisaria escutar isso. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pavoni, eu sou corretor imobiliário aqui há mais de 12 anos. Eu tenho alguns negócios, algumas empresas, mas a minha principal atividade é a Omni Realty, que é a imobiliária. Junto disso a gente tem construtora, junto disso a gente tem administradora de imóveis e mais alguns outros negócios voltados a você brasileiro que quer migrar para os Estados Unidos, que quer investir nos Estados Unidos, que quer comprar sua casa, que quer mudar para cá ou que está aqui, quer vender o seu imóvel, quer fazer investimentos. E eu trago esse podcast para vocês, já devem fazer uns 2 anos, que o intuito desse podcast é trazer informação correta para você e brigar com esse monte de informação porcaria que a gente vê passando pela internet. Claro, tem muita gente bacana, tem muita gente fazendo conteúdo legal, mas infelizmente a gente briga com alguns oportunistas que ficam vendendo alguns sonhos que não existem. Mudar para os Estados Unidos é possível? Sim, é possível. É muito bom viver aqui? É fantástico. Você pode conseguir isso? Você pode conseguir isso. Agora, tome cuidado, porque não é barato, não é fácil e não é tão simples como muita gente vende por aí. Agora que eu já me apresentei para vocês, eu hoje tenho o prazer de anunciar aqui a minha nova parceria com a TS Immigration. Eu tô com o Flavião aqui. Cadê o Flavião aqui? Tô com o Flavião aqui. E hoje nesse podcast, fica calma aí, Flavião, calma que eu já falo para você falar aí. E com o Flavião aqui, o que eu tô fazendo? Eu trabalho com a TS Immigration. 3 anos, Flavião? 3 anos. Vamos 3 anos agora. 3 anos, né? E aí eu vim num processo de validação da TS Immigration. Por quê? Validação? Como assim, Pamone? Mexer com imigração é coisa séria. Não dá para você pegar qualquer Zé Mané para fazer o teu visto, para brincar com a tua história de vida, com a tua família, entendeu? Então, eu falei, pô, eu sou muito amigo do Flávio, a gente convive juntos, eu sei do trabalho dele e do escritório que ele faz parte, que é a TS Immigration. Então, durante esses 3 anos, eu fui fazendo um processo de validação, fui conhecendo a estrutura, conheci o advogado principal, que é o Tai, que é um americano-coreano, advogado, empresário, militar ativo no Navy, qual Army. No Army, militar ativo no Army, o cara anda fardado e... Meu, quer mais respeito do que isso daí? Conheci também lá o sócio deles, o Caseiro, os outros advogados e uma boa parte da equipe. Mas não só isso. Durante esses anos eu fui indicando ele para alguns clientes. A gente tem acho que mais de 50 clientes hoje. Aproximadamente 50. E o meu índice de aprovação com ele tá de 99,9%. Depois eu faço essa conta exata para vocês. Mas desses 50 eu tive um só que foi negado. E prontamente já foi reaplicado. Né? A gente vai explicar um pouquinho mais de imigração, do porquê foi negado, que esse risco existe. Sim, né? para todos. E aí, com esse currículo todo, e eu vendo esse monte de asneira que tem na internet, eu chamei o Flavião, chamei o Tai, chamei o Caseiro. Falei, gente, vamos... Ah, tem um outro cara também que tá na parada aqui, que é o Caio Castro. Sim. Né? Nosso sócio também. E aí eu falei, bicho, vamos montar uma maneira de levar um conteúdo bom, conteúdo verídico, um conteúdo correto, né? Para servir de base
para o nosso seguidor que está lá no Brasil, para você que está no Brasil, ou para você que está nos Estados Unidos com essa ideia de imigrar, vamos levar um conteúdo sério e tirar esse negócio de vender coisa que não existe? Hoje, nesse bate-papo, a gente inicia, a gente começa a trazer essa informação que semanalmente você vai ver aqui no canal do Pavone Corretor e nas minhas mídias sociais. Para tirar dúvida, para fazer pergunta, para vir contar a tua história. Eu vou trazer aqui toda semana, a gente ainda só não decidiu se vai ser na quarta-feira ou na segunda-feira. Nós vamos ter lives, nós vamos trazer os outros advogados da TS Immigration, nós vamos trazer o Thay para responder perguntas para vocês, porque realmente eu senti essa necessidade que tem muita gente fazendo caquinha e advogado consultor de imigração, que nem advogado é. Não. Tá pipocando pra cada canto aí, né, Flavião? Toda hora. Toda hora. Toda hora nasce. E aí os caras vão lá, te cobram 15, 20 mil dólares, às vezes até te cobram menos. Tem uns caras fazendo até por 7 mil e brincam com a sua vida, gente. Então, se você tá afim de ter um trabalho sério, tá afim de entender, mais uma vez eu trago uma empresa, vocês sabem como eu sou chato com as empresas que eu trago aqui, que eu dou o selo Pavone de qualidade, que começou numa brincadeira esse selo, né? E hoje os empresários ligam para mim e falam, Pavone, vem cá no meu restaurante que eu quero ter o selo de aprovação. E hoje a gente acaba virando referência em todo esse tempo. Então, eu trago para vocês hoje nosso querido amigo Flávio. Qual que é o seu sobrenome mesmo, Flávio? Que eu esqueci. Braga. Foi Braga. Olha como que eu esqueci. Braga. Tá escrito Flávio Braga. Mas sócio proprietário aí da TS Immigration. Flavião, muito Obrigado, feliz Pavone. Obrigado. pela essa parceria. Obrigado pela confiança. É uma confiança que foi construída, né? Não foi com base em dinheiro, na nossa amizade, muito pelo contrário, né? Baseada em clientes aprovados, clientes bem atendidos, clientes de sucesso. Então a gente foi construindo essa relação ao longo de quase 3 anos já, com 50 clientes em comum e um índice de aprovação muito alto. E agora a gente pode, de fato, criar um canal de comunicação para levar informação para as pessoas, para trazer o que acontece na imigração americana, como imigrar para os Estados Unidos de forma correta. É possível para quase todos, existem várias opções de visto. A gente tem visto, né, e você já deu abertura, uma série de empresas de consultoria sendo elaboradas, o Instagram está cheio, o YouTube está cheio. Muitas empresas de consultoria que estão lá no Brasil, inclusive. Então, Meu Deus. Você contrata alguém que está no Brasil. Sério, Flavião? Sério, isso tem acontecido bastante. Inclusive, eu conheço algumas no Brasil, a gente não pode falar nomes. Não. Isso não quero polêmica e não quero processo. Queremos informação boa. Eu só quero que você consiga sofrer menos, meu seguidor. É só isso. E assim, é importante porque eu conheço algumas dessas consultorias, né, de nome, a gente tem relacionamento com algumas pessoas e nem o proprietário tem visto para visitar os Estados Unidos e está fazendo processo de green card para outros. Então, isso é muito perigoso, né? É a mesma coisa de eu me aventurar agora em comprar um serviço em Dubai, estando aqui nos Estados Unidos com uma pessoa daqui. Por mais que tenha informação, tenha conhecimento, busque conteúdo online para poder aprender, mas é diferente de você servir um cliente e colocar a vida desse cliente imigratória na mão de quem realmente não sabe o que está fazendo. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Flávio, eu costumo falar para o meu cliente assim, né? Estou te cortando a tua apresentação, mas eu costumo falar para o meu cliente que a imigração, você tem que contar a história do jeito que ela quer ver. Às vezes você tem uma história bonita e tal, mas você tem praticamente um tiro só, com 50% de chance de acertar e com uma espingarda meio torta. Meio torta. Porque a tua história pode ser linda, mas o cara que tá te julgando lá, ele pode ter acordado de mau humor. Sim. Né? Então você vai arriscar, aí você tem um leãozão para matar. Sim. Você já sabe que a espingarda, que é o processo imigratório em si, não é bom, mas a tua bala, que é você, ela é boa. Dá para acertar e dá para matar o leão. Aí você usa a arma errada. E aí? E aí... Dá pau. Dá pau. A gente trazendo para uma linha mais
informal, né, e mais popular, obviamente que matar um leão é possível, mas o difícil é tirar as antas da frente, né? Porque tem muita anta. A gente tem que limpar o terreno. Tem que limpar. Tem que limpar. Tem que ter, E existem, não só a TS Immigration, que é um escritório de advocacia com Dr. Tai como advogado principal, Jéssica e Eduardo. Quantos anos a TS tem? O escritório do Dr. Tai tem? São 17 anos. São 17 anos 17 advogando aqui em Orlando? Advogando aqui em Orlando. Uau, o escritório fica lá em Downtown. Downtown, escritório próprio e tal. Sim, sede própria, o escritório em Downtown, todo mundo que vem em Orlando vai lá nos visitar. O café, como bom mineiro, o café é gratuito. Tem pão de queijo Pão de também? queijo, Tem pão de queijo. É igual Sempre aqui. tem, é igual aqui. Então a gente tem o padrão de pão de queijo. E assim, é muito importante destacar. Só vou falar que é o seguinte, Downtown é ruim pra estacionar, tá? Então se quiser reunir com ele aqui no meu escritório, pode vir também, que é mais fácil. É tão ruim que nós criamos um vídeo explicativo de como chegar no estacionamento do prédio. É terrível. É um absurdo. A gente tem um tutorial para estacionar. Então, eu vou ir lá fazer vídeo lá para apresentar para vocês a estrutura da TS Immigration e tal. E eu não fui até hoje nesses 3 anos, porque toda vez que eu tenho que ir pra Downtown, bicho, é terrível. Eu sofro. Eu o não Uber sei é caro, lá. o estacionamento é ruim. Eu não sei andar lá. Mas é Downtown. Mas a gente. Não, mas é legal. A gente agora tem um vídeo tutorial que facilita estacionar. Resolve o No problema. nosso próprio prédio tem estacionamento, só pegar o elevador. E é o que eu falo, né? É importante as pessoas entenderem que existem vários bons escritórios de advocacia imigratória. Então, por mais que a imigração aceite pedidos imigratórios de outras pessoas que não são advogados, isso pode acontecer, é importante você ter o respaldo de um escritório de advocacia, é importante você saber que está sendo representado, ou seja, toda a informação que está sendo encaminhada, tudo que a gente está entregando para a imigração, tem uma procuração de um advogado que está colocando o dele também, no bom português, está colocando dele à frente de tudo e validando que aquelas informações são verídicas. E a orientação para a equipe, para o time, né? E uma grande orientação para uma equipe e uma massa de dados muito consolidada, onde tem um volume enorme de lições aprendidas. Então, conhecimento. Know-how. Porque eu vejo muito hoje na internet, a consultoria começa, aplica um processo imigratório e tem aprovação. Isso pode acontecer? Pode, com todo mundo. Mas daí, aprovar o segundo, terceiro, quarto, quinto, centésimo, não vai ser da mesma forma. Então, hoje em dia, infelizmente, é muito simples você pegar um caso aprovado. Geralmente não falam que caso é. Apresentam na internet para vender para você. Não necessariamente vão te atender, mas vão vender para você. E o cliente precisa entender que um processo imigratório hoje, ele pode levar de 6 meses a 2, 3 anos. E pode dar problema. E dá problema. E é aquilo que a gente conversa. Na hora que dá problema, quando você está numa consultoria dessa, sem ter um especialista, ou às vezes inexperiência, né? Igual profissionais novos. Aí você pega um advogado novo, mesmo que o cara seja advogado, o cara é novo. Qual a experiência, qual a bagagem que ele tem comparada com 17 anos que a TS tem? Né? E aí é que você realmente vai medir a capacidade do profissional. Na hora que dá BO. Enquanto não dá BO, tá todo mundo bem, cara. Para tudo. Para qualquer profissão, para qualquer área, né? E eu falo que a gente tem alguns clientes, né? Posso citar o nome de uma, que é a Amanda Kaminski. A Amanda tá com o green card aprovado, o green card já está no nosso escritório da família, porém um dos filhos não chegou ao green card ainda. E aí você precisa de ligar na imigração e solicitar esse green card. Então, a consultoria vai ligar para você? A consultoria não tem uma procuração. Ela nem pode, né? Ela nem pode ligar. Então, vai transferir para você ligar e falar com a imigração. E você precisa de ter, primeiro, bom inglês, segundo, conhecimento do caso, terceiro, o que fazer. E, geralmente, quando é uma consultoria, não tem uma procuração, e isso transfere a responsabilidade do caso para o cliente e das informações que estão contidas lá para o cliente. Não, e uma coisa é um escritório da advocacia falou, olha, eu sou aqui fulano de tal, advogado, represento a fulana de tal. Isso aí.
eu estou com esse problema, como é que nós resolvemos, né? E o cara sabe É funcionalismo público. Imigração, funcionalismo público no Falou Brasil tudo. é a mesma coisa. Mesma coisa. Não anda bem. Não. Não é um negócio feito para andar bem. Não é feito para ser pressionado. Exatamente. Eles estão ali no time deles, vão fazer do jeito deles. E você precisa ter acesso a essa interação com a imigração, que existem alguns canais, mas são canais que você precisa estar respaldado para fazer contato e saber o que fazer. Então, existe uma mística de que a imigração é como os Estados Unidos, uma caixinha perfeita, onde tudo funciona, né? Que para no stop, a fila da Disney anda certinha, tudo é bonito, mas não é. É só o que aparece nos dos só o que filmes aparece, de Hollywood. Só. Isso é só o que se vende. A imigração, sim, tem problemas, né? Então, a gente precisa deixar o cliente bem ciente disso. E esses problemas são desde conseguir um visto de turista lá no Brasil, um visto de estudante também no Brasil, a solicitar um green card aqui. Porque você fala com o mesmo órgão, né? Então, você está falando com o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, que a gente recebe muitos clientes que falam, meu visto de turista foi negado, porque eu tenho tudo. Cara, tem um porquê. Não é porque você chegou lá e não deu bom dia que foi negado. O bom dia é sempre importante. O americano adora a cordialidade. Então é importante isso. Então é muito forte e é muito importante a gente destacar a intenção ou a necessidade de você ser representado por um escritório de advocacia. Eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu com a gente de um cliente nosso que ele entrou em contato com vocês, com a gente lá na TS, e aí ele arrumou alguém que fazia o processo dele por $5.000 a menos. E aí ele mandou o processo. Veio uma RFE daquelas bacanas de 36 páginas. Sim. Sabe o que esse consultor ou esse advogado, não sei quem é, não tinha mandado no processo? Business plan. Professional plan. Não tinha mandado o que aprova. Exato. Aí quando ele me contou, né, eu falei, cara, mas isso é a base do negócio. Como que ele não mandou? Não sei. Esse é o custo de você economizar um dinheiro, porque você pega um profissional ruim. Ou o cara tá cheio de coisa para fazer, vou pegar mais esse negócio para fazer. Ele não tá estruturado assim como e a gente tem um destaque, você conhece bem, né? Os clientes que a gente tem em parceria, também conhecem. A gente preocupou em desenvolver uma ferramenta de tecnologia para que o cliente acompanhe o processo em tempo real, para que o cliente tenha acesso às informações, para que as informações sejam fidedignas com a realidade do cliente. Porque é muito importante o que o Pavone falou no início, que você tem uma história, você tem um tiro, e no Brasil é comum as pessoas acharem que tem mais de um tiro. Porque no Brasil é comum você ter um advogado que é professor, de você ter um médico que também é professor. No Brasil isso é muito comum, né? Você lecionar sobre a sua profissão em cursos de pós-graduação, MBA. Só que a imigração não entende isso, né? A imigração entende que você ou é médico ou é professor. Então, se na elaboração do processo, na estruturação do caso, isso não estiver claro, a imigração vai achar que você é meio médico e meio professor, que você faz bico em um e bico no outro. Então, são coisas que a gente tem que explicar para a imigração. E um dia vocês tiveram que aprender isso. E um dia tivemos que aprender isso, né? Uma jurisprudência grande que tem num dos processos migratórios do EB2 é baseada muito nisso, né? Em ser engenheiro e também professor. Então, a imigração precisa entender que você é um ou é outro. Então, isso é experiência, isso é bagagem. Como apresentar isso para a imigração, como o cliente se sentir seguro acompanhando o seu caso, como resolver na hora do problema, porque dá problema. A gente viu agora recente, a imigração implementou uma nova taxa de $300 para alguns pedidos imigratórios, uma taxa de asilo, um FII, né? Então, a própria imigração emitiu uma nota. Que é para subsidiar os aplicantes de asilo, né? De asilo. Então, quer dizer, quem está entrando com o processo hoje está pagando $300 para alguém que pediu asilo. Para alguém que pediu asilo. E nós já vamos falar sobre asilo, porque esse é um golpe que está rodando aí na internet, e nós já vamos falar desse negócio, viu? Isso é muito sério. E a imigração emitiu uma nota recente que como essa taxa entrou em vigor junto com um reajuste em 1º de abril deste ano, ela recebeu um volume gigantesco de pedidos 31 de março, porque ninguém queria pagar taxa a mais ou taxa adicional. E a imigração deixou de processar vários casos
porque a própria imigração não estava preparada Para receber tudo aquilo. para receber. Se o cliente manda o cheque junto, num valor só, se manda separado, qual que é o valor da taxa, o que separa, o que é, o que não é. Um monte de casos foi devolvido, vários clientes ficaram nervosos, mas a imigração manda uma carta explicando que é coisa dela. E aí a gente tem que reenviar, reimprimir, E aí tem que pagar atualizar formulário, pagar a taxa correta. Então, se você está contratando um serviço desse no Brasil, Você tá esse processo vai louco. ter que voltar inteiro para o Brasil, alguém vai ter que retransmitir. Então, é importante o cliente E a não imigração, ela devolve pro Brasil? devolve, porque como você contratou uma consultoria, é como se o Flávio estivesse mandando o próprio processo. Entendi. Vai mandar para minha casa Vai. de volta. E aí chega lá um pacote da imigração com todos os seus documentos lá dentro, todo carimbado, cheio de papel verde, rosa, amarelo. Não. E você vai entrar em pânico, achando que deu tudo errado, que foi rejeitado, que seu vídeo de turista foi cancelado. Então, E você não tem ninguém especializado para poder para te resolver. perguntar. Não. Para poder aparecer na internet com um cartão de work permit na mão ou uma carta de aprovação, é muito fácil. É fácil, Com um problema é fácil, desse, é fácil. não tem ninguém aparecendo ainda. Isso é uma coisa que a gente não vê na internet, né? Todo mundo que tem problema com visto, ninguém vem contar. Não. Ninguém conta. Todo mundo só tira foto da internet recebendo o visto aprovado, né? É. Agora, os BO, os problemas que acontecem, a gente que tá aqui nos Estados Unidos e a gente tá dentro da comunidade brasileira, a gente fica sabendo de muitas atrocidades que essas consultorias no Brasil fazem, que essas consultorias aqui. Às vezes a consultoria é na Califórnia. E, gente, você vai morar na Flórida, você tá fazendo teu processo pra Flórida. Pra que você vai contratar advogado na Califórnia, bicho? Faz sentido isso? É. Não faz, meu. É igual você contratar um corretor de imóveis na Califórnia pra comprar teu imóvel. Contratar um corretor de imóveis de Miami pra vender um imóvel em Orlando. Sim. Não faz sentido. Ah, e o pessoal vai falar, mas é federal, lei de imigração, então ele pode. Mas e aí? E se você precisa ir lá numa reunião, sentar, discutir, né? Como é que é? Qual é a reputação desse cara na cidade dele? Sim. Né? Às vezes, bem assim. Porque na internet a gente fala qualquer coisa. Quer dizer, a gente fala coisa séria, mas o povo fala qualquer Estamos coisa. falando de tudo. E, assim, esse exemplo da Califórnia, tem um recente aí de uma nova cliente nossa que fez com o escritório da Califórnia. E quando o processo deu problema, ela tinha um fuso horário de 4, 5 horas. Ainda tem isso. E aí ela tentava ligar de manhã, ninguém Os caras estavam atendia, dormindo. todo mundo dormindo. E aí chegava o final do dia, ela já não ligava porque ela estava dormindo. Então gerou um conflito até de fuso horário. E perde-se prazo e perde-se comunicação. Então é importante você ter proximidade, você ter acesso a quem vai resolver o seu problema, né? E o que eu falei, a gente falou... antes da gente começar o nosso podcast, a gente falou, vamos trazer cliente aqui que tiveram problemas também, porque é importante. Que é pra mostrar A de verdade. E a experiência deles serve para muita gente. A gente tem cliente com problema, a gente teve caso negado, nós não somos perfeitos e nem temos um jeitinho da imigração. Então, casos negados acontecem. Pergunta. Existe alguém que tenha jeitinho dentro da imigração para conseguir facilitar o visto, Flávio? Olha, Pavone... Se essa pessoa existir, temos que canonizar. Porque não tem. Não existe Não tem. isso, né? Assim, Quantos funcionários tem a imigração? a imigração contratou em 2023, tinham quase 4.000 vagas em aberto. Se preencheu todas, a gente não sabe, mas a imigração contratou um volume gigantesco de novos oficiais. Quando o seu processo chega na imigração, ele não vai para o oficial Flávio, ele não vai para o oficial Pavone, ele é distribuído. Então, para você ter um jeitinho na imigração, você tem que ter um jeitinho hoje com 1.000 oficiais de imigração. Então, é um jeitão, não é nem um jeitinho. E venhamos e jeitão. convenhamos, né? Que o FBI aqui funciona. Ah, né? funciona. E se o cara receber qualquer coisinha, os caras vão descobrir e vai em cana. Demora, mas quando pega... Ah, não. Quando pega é pra não sair mais, né? Não precisa nem chamar advogado. Não, já fica guardado porque Exatamente. vai acontecer. E assim, infelizmente acontece. Né? Infelizmente a gente acompanha casos, já acompanhei casos de clientes de documentos enviados de forma errada, petição de um no nome de outro, porque tornou-se imigração para os Estados Unidos uma máquina de vendas, né? E não é venda, você está mexendo com a vida de uma família, uma expectativa de crianças numa escola, pessoas que vão investir, que vão mudar de vida. E eu falo para muitos clientes, né? Você mora em Belo Horizonte, que é a minha cidade, mude para Manaus, você já vai ter
baita diferença. Uma baita diferença. Você não tem, né, relacionamento, você não tem network, você não tem, às vezes, um trabalho, você não sabe que bairro morar, então já é um susto. Então, imagina mudar para os Estados Unidos, que você tem que aprender a dirigir de novo, validar a sua profissão para trabalhar, aprender a comer, porque a comida é mais bagunçada, né? Mais artificial, a gente tem que ter esses cuidados. Você tem que aprender a falar de novo, porque tem que ter o idioma. Então, não comece da forma diferente. É a mesma coisa de comprar um imóvel sem um corretor. Exato. Meu amigo vende no Brasil, vai me vender aqui. Você tá louco. Ele até vai tentar, mas ele não vai nem conseguir. A chance de dar merda. E aí, esses BOs acabam estourando aqui pra gente. Sim. Os BOs acabam estourando aqui pra gente. Muitas vezes a gente recebe isso. Tá, Pavone, me ajuda a resolver o problema. E aí que vem uma coisa que eu quero saber, Flávio. A gente lá na TS Immigration, o cara teve problema de aprovação de visto num outro lugar. Ele pode entrar em contato com a gente que a gente dá uma ajuda para ele. Sim. Como é que funciona isso? Assim, Pavone, é bem importante que casos negados ou RFEs ou problemas em outro escritório, a gente conversa com essas pessoas, a gente atende e caso o cliente tenha acesso a todo o processo dele para que a gente possa ajudar. Preste atenção nisso, o cliente ter acesso a todo o processo. Sim, porque não adianta chegar para a gente com uma RFE nas mãos, mas ele não saber o processo que foi montado porque não tem acesso aos documentos. Aí como que eu vou ajudá-lo se eu não tenho informação de origem? Deixa eu traduzir isso para o nosso pessoal. Vamos lá. Como assim, você aí na internet vai estar perguntando, né? Mas como assim o cara tem o processo de imigração e ele não tem acesso ao processo? É isso mesmo que o Flávio falou. Tem muito lugar aí que ele põe os documentos, ele nem manda para você conferir. Ou ele manda aquilo que você quer ver e depois ele põe lá um monte de outras coisas. E aí, como é que alguém vai resolver o teu problema se a gente não tem acesso a todo o conteúdo? Justamente. E aí, quando ele tem acesso aos documentos, a gente pede que ele formalize um distrato com esse escritório que representa para que a gente possa assumir o caso, né? Então, tem todo um procedimento, mas sim, a gente resolve BOs de outros. De outros tem escritórios. Solução, tem solução. A gente estuda o caso, entende e traça um novo caminho. De novo falando, né, Flávio? Vocês são um escritório de advocacia migratória. Sim. Não é simplesmente uma consultoria Não. que... Eu já escutei nessas reuniões de network que eu frequento aqui, gente falando assim, é moleza fazer processo de imigração. É só Ctrl+C, Ctrl+V e trocar os nomes. Isso. Vai lá. É assim mesmo. É assim mesmo, né, Flávio? Para fazer o processo, para ele ser aprovado, não. Para fazer é só Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. É porque assim... É fácil, imigração tá aí, moleza. E aí, Pavone, a gente volta, né, num ponto que já falamos em outros podcasts, que o cliente quer investir numa boa casa, porque é importante ter uma boa casa para se morar. O cliente quer investir num bom carro, a gente sabe disso, todo mundo que chega aqui gosta de comprar um bom carro, mas para ele se documentar, ele tem uma resistência de investimento. Ele quer procurar o mais barato, não o que resolve, não o que vai dar atenção, não o que pode dar uma solução. Então eu falo muito para os clientes, olha, não economize para que você tenha documentos no país que você está mudando. Isso é a única coisa que você não deve economizar. Economiza, talvez, num upgrade de uma adega na sua casa, mas faz o processo. Em vez de comprar um carro de 50, compra um de 30. Que vai estar bem servido e investe no processo. Porque como é que você tem uma casa ótima, você tem um carro legal, mas o seu visto é um de estudante que você não pode trabalhar, você não pode viajar com muita frequência, e você não tem um Social Security, né, que é um CPF, né, para quem não conhece, é um documento que é um CPF com a mistura de PIS, porque ele também te aposenta, então, né, agora o Brasil tem o PIS. PIS e COFINS. Tem o lembra PIS, disso. PIS, PASEP. Então, é importante o cliente ter essa informação de o investimento correto num processo imigratório, de ter todo o respaldo. Os clientes não precisam vir para cá correndo para fazer um processo, podem estar no Brasil. A gente consegue coordenar todo o processo de forma digital,
uma ótima ferramenta de tecnologia, que é importante isso. Isso é um dos grandes diferenciais. Eu que sou um cara de tecnologia, assim como o Flávio também, de formação de tecnologia, eles têm um sistema de acompanhamento do processo. Vocês fazem o upload todo online. Não é aquele negócio que, manda pelo WhatsApp, faz daquele jeito, passa pelo Zequinha. Explica um pouquinho. Ó, eu não vou colocar, deixa eu ver aqui, ó. Nós estamos no minuto 30 aqui, ó. Vou pedir, você vai mandar umas imagens ali sem nome, sem nada, assim, pra gente colocar aqui enquanto o Flávio explica, para vocês verem a diferença do que nós estamos falando de organização com o teu processo. Afinal, um processo tem quantas páginas? Partimos de 500 a 1.000, 2.000. Depende. Que é uma Bíblia. É uma Bíblia. Mas conta como é que é todo esse processo, desde o início. Então, ali. A gente procurou, né, desenvolver uma solução de tecnologia para que os clientes pudessem fazer upload de documentos, os clientes pudessem controlar a versão de documentos que estão sendo enviados. Porque em outros lugares, em outros escritórios, esses escritórios têm muito costume de usar o Dropbox, usar o Google Drive, o OneDrive, o e-mail, os grupos de WhatsApp para mandar documentos. Só que isso você não tem controle de versão, você tem uma dificuldade de organização. Então a gente procurou, no bom português, tropicalizar o acesso ao envio de documentos para a TS Migration. Então o cliente, além de fazer todo o envio de documentos, ele tem um chat onde ele conversa com todo mundo que está atendendo ele no processo. Ele acompanha se os documentos já foram aprovados, quando foram aprovados, se foram rejeitados, o porquê que foram rejeitados, e a gente tem um controle de versão. Ele acompanha o processo dele andando nas fases, né, que existem para a elaboração do caso. Então, traz uma transparência, uma segurança para o cliente. E, além de tudo, uma facilidade de ele estar com o smartphone, estar em casa, no iPad. Que momento. Conseguir mandar os documentos. Porque tem uma coisa que muita gente não sabe. Para você preparar um bom processo de imigração... Gente, nós estamos falando aqui para pleitear um green card. Sim. Então você vai mudar para os Estados Unidos. Eu sonho de ter um green card, de poder morar aqui nos Estados Unidos e não sair mais daqui, a não ser que você faça uma merda muito grande. Mas não é um processo simples, são 500 páginas, é um processo que demora para ser construído. Passa pelo advogado uma vez, passa de novo, tem todo um processo. Iniciando hoje um cara organizado, Flávio, um cara organizado, um cara que é bom, responde na hora, consegue tudo. Em quanto tempo a TS Immigration demora para montar o processo e protocolar? Um cara bom, um cara organizado. Cara organizado. Bom, que é difícil, né? Sendo ele bem organizado, a TS vai demandar de 70 a 90 dias para protocolar o caso. Já fizemos casos com menos prazo? Sim, já fizemos. Aí é o super organizado. O cliente contribui, o cliente já sabe o que quer, está organizado, tem os documentos já digitalizados, tem acesso a pessoas que vão assinar cartas de referência. Então, é um cliente decidido, a gente já fez antes, com menos prazo, né? A gente também tem, nesse nosso sistema, um controle de prioridade. Porque tem clientes que estão, às vezes, com visto para vencer, tem clientes, às vezes, que tem um filho fazendo 21 anos. Que aí tem que protocolar antes. Tem que protocolar antes, então a gente tem uma gestão de prioridade para que o cliente se sinta atendido a prazo, porque perder prazo, a imigração trabalha com prazo para tudo. Perder um prazo significa perder o seu processo e perder a chance de conseguir um status legal. Então, é muito importante a gestão de prazo. É uma coisa que a gente escuta todos os dias, né? Quanto tempo demora para a imigração aprovar meu processo? Quanto tempo demora para a imigração mandar meu green card? Quanto tempo demora para tirar um visto? Eu falo, olha, primeira coisa... Vamos fazer o teu processo. Quanto tempo demora para você atender o que a gente precisa para ter um bom processo? Né? E é muito similar, Pavone, aos escritórios de advocacia no mundo inteiro. Você pega um processo civil no Brasil, um processo trabalhista no Brasil, o advogado te pede uma série de documentos. Quanto antes você responder, quanto antes a defesa está pronta, porque a audiência já está marcada. Exatamente. Então, você precisa ter o seu lado de trabalhar no processo
E alguns clientes pagam a gente e acham que a gente vai É operador de milagre. fazer tudo. Aí eu falei, olha, eu não tenho ainda uma secretária que vai na sua gaveta aí no Brasil pegar seu documento. Queria até ter, mas eu não tenho. Então, o documento tem que partir de você pra gente da forma correta. Tem um cliente nosso, o Fábio, ele falou pra mim assim, poxa, eu perdi o meu diploma. Aí a universidade demorou 5 meses para reemitir o diploma. Acredito. E quando eu peguei a cópia do diploma e mandei para a TS Immigration, eu fui pegar uma pasta no meu arquivo e o diploma caiu. lá dentro. Organizado. Aí o processo dele demorou 9 meses para ser protocolado. Pô, claro. Só 5 para chegar o diploma. Isso. A questão do diploma é o que mais acontece. Por incrível que pareça, as pessoas se formam no Brasil. Se você perguntar o tal meu, eu não faço ideia. Pegam, né, a colação de grau, né, tem a conclusão do curso, mas não vão buscar o diploma. O diploma tinha que buscar numa universidade federal e ele formou numa faculdade, numa outra instituição. Não tem o diploma. Mas eu tenho aqui a declaração de que eu formei. Não serve. A imigração não acredita em declaração. Ela quer um diploma. O critério é diploma. Então, a universidade, algumas demoram 5 meses, outras 90 dias. Algumas outras já têm muita tecnologia, disponibilizam online, bem rápido, em PDF. Mas, no geral, o diploma é um documento que as pessoas precisam ter em mãos. Quem tem o diploma, porque quem não tem também pode fazer um processo, mas quem tem a formação de bacharel no Brasil, o diploma, tenha ele bem reservado aí, você está pregado na parede para a família ver, mantém ele lá, ou então digitaliza e deixa salvo. Já escaneia ele e deixa salvo. E deixa ele digital, porque não tem problema de alguém jogar fora. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora. A gente já apresentou bastante aí a tecnologia da TS Immigration, a gente já apresentou aí o Tai, que é o head da companhia. Sim. Junto lá nós temos um time de advogados. Sim. Temos advogados que falam português? Falam português. Muito bom, isso é muito bom. Dr. Tai não fala português, mas entende bem o português, mas não fala. E temos a doutora Jéssica. Vou fazer entrevista com ele eu falando português. Só para ferrar ele. Contar piada ele responde, né? Responde bem, a piada ele entende bem. Gente boa, gente boa. Tem a doutora Jéssica e o doutor Eduardo, né? Que também são dois advogados responsáveis, licenciados nos Estados Unidos, que é muito importante, porque hoje em dia também tem muita gente se taxando de advogado, mas é advogado lá no Brasil. Aqui não. Então, ter o licenciamento nos Estados Unidos é necessário, obrigatório, e trabalhar sem ele é exercer a profissão ilegalmente. Então, é importante. Flávio, meu advogado falou que faz... Meu advogado aqui no Brasil falou que faz o meu processo. Que direito. É fácil, é só ler. Dá certo isso, Flávio? Numa estatística de 1 para 100, pode dar certo. Mas a chance é muito... A chance é muito remota. Não, e assim, você vai contratar um cara para instalar telhado na sua casa. E aí você instala o cara que faz cano. Sim. Qual a chance de dar caca? Quantos telhados você já fez? Exato. E o brasileiro, né? A gente como brasileiro, a gente gosta muito da referência. Então, você já fez quantos processos como esse? Você tem uma massa de aprovações para que eu possa fazer contato, eu possa ligar, eu possa ver. As pessoas não procuram isso, a pessoa busca. Quem cobra mais barato? É tudo igual. Contrata. Eu escutei na internet que é fácil. Todo mundo aprova. No YouTube, eu já vejo gente aí vendendo curso online de fazer processo. Eu falo, olha, se fosse fácil assim, você acha que os chineses já não teriam feito isso há muito tempo, né? Então, assim, tá todo mundo vendendo curso online. Não, e o É o oportunismo comercial, é isso. E o brasileiro, muitas vezes, ele pensa que ele é um dos grandes imigrantes daqui, ele é um dos grandes. Nós estamos em que lugar aí nos números? Nos números, o Brasil tem uma posição de crescimento, mas ainda muito modesta, né? Atrás de um volume muito grande de países, né? A gente tem os próprios canadenses, que são também de primeiro mundo, tendo mais imigração do que o Brasil. A gente tem México, Filipinas, China, Índia. Então, o número de Coreia... Está lá em 10º lugar. Coreia do Sul, um volume muito grande de pessoas, fora os que vêm de refugiados, né? Que vêm pela fronteira, que aí perde-se a conta desse número. Mas o Brasil tem crescido no pedido de processos imigratórios. Eu acho que o nosso papel nesse podcast, com a nossa parceria, cada vez mais é levar informação para as pessoas, porque as pessoas no Brasil ainda veem a gente falar de processo imigratório e ficam desconfiadas,
acham que é golpe, acham que green card não existe, que é igual loteria. Ah, não, mas nunca vi ninguém que ganha. Eu falei, mas também você nunca jogou, tem que jogar. Né? Loteria tem que jogar para ganhar. Exato. E o green card existe, o green card é possível de se conseguir, porém, você precisa ter alguém ou uma estrutura que vá fazer o caminho correto para que você alcance o objetivo. É só isso. E é o que eu falei lá atrás, existem inúmeros bons escritórios de advocacia fazendo bons trabalhos que podem ajudar a todo mundo. Existe. E aquilo que a gente sempre fala, né, Flávio? Conversa com esses outros escritórios que são decentes. Sim. Mas veja, que sejam escritórios de advocacia. Converse com eles, bata um papo e bate um papo com a gente. Sim. E escolhe aquele que você sentir mais firmeza. Tem um monte de profissional, tem um monte de gente. É como eu falo no real estate, conversa com 2, 3, 4 corretores e venha conversar comigo. E aí você escolhe aquele que você quer e tudo bem. Tem o lado da empatia, da afinidade. Da confiança, do sotaque. Como se diz lá em Minas, do modus operandi. Do modus operandi. Como te atendeu, a velocidade que te atendeu. De resposta, porque tem alguns escritórios que demoram a atender até no primeiro contato. Você imagina quando vai ser durante o processo. Então, são coisas que devem ser analisadas, precisam ser analisadas para que a decisão seja tomada de forma correta. Não, e assim, eu tenho uma frustração na minha vida, né, de não ter feito direito no Brasil, né? Meu pai falava para mim, você tem que fazer direito, você tem que fazer direito. É uma coisa que eu gosto, mas eu fui para a área empresarial, tal, não fiz, e quando chegou no momento, falei, bicho, agora eu já não vou mais mexer com isso daí, né? E eu gosto bastante. E uma das coisas que eu tenho muitos amigos advogados, tal, é uma coisa que a gente sempre se preocupa, é com o prazo. E eu acho um absurdo advogado perder prazo. É a base. É a base. É a base do negócio. É a base. Você tem que conhecer de lei e tal, mas tem um negocinho. Eu tenho até tal data para colocar o negócio ou tomar uma ação. Sim. Aí o cara não toma uma ação e perde prazo. E a gente vê. E essas coisas, de novo, ninguém mostra na internet. Não. Ah, o cara perdeu o prazo. O cara tá vendendo um monte de coisa aí, falando é fácil, mas ele não põe o vídeo do cara falando, porra, tu perdeu meu prazo. É porque assim, Pavone, a imigração, né, para quase todos os processos, ela pode solicitar a você um pedido de mais evidências, né, uma RFE. É um caso esse de prazo. E ela tem um prazo para ser respondida. Geralmente são 86 dias. Porém, o cliente precisa entender que ele vai ser conectado também para alinhamento desse prazo e que nós temos juntos 86 dias para responder. Porém, o cliente não pode sumir e aparecer no dia 80 e falar assim, agora eu tenho os documentos. Fala, olha, agora nós vamos protocolar, não vamos perder o prazo, mas a qualidade pode não ser tão boa. Não dá tempo de trabalhar. É muito importante sempre o envolvimento do cliente, porque o cliente fala, mas eu contratei vocês para isso. Eu falei, olha, mas nós não podemos criar a sua história. Nós não podemos escrever algo que não é verídico. Então, é importante o senhor validar, a senhora validar, é importante entender o processo, é importante saber se isso aqui está correto, contribuir para que a gente tenha sucesso. Porque o sucesso do processo é da TS Immigration e é do cliente. Porque o nosso trabalho, né, é um trabalho de referência de pessoas, né? Vocês querem ver e todo mundo quer ver caso aprovado. Mas a gente também passa por várias etapas para que isso aconteça. Então, é muito importante. Uma outra coisa que a gente escuta bastante, Flávio, é o seguinte. O EB2NW, né, que é aí um dos principais vistos aí hoje que a gente trabalha, tem 10 requisitos, basta você preencher 3 que está aprovado. Isso. Explica para o nosso pessoal que não é bem assim. Não, longe de ser assim. Longe de ser assim. O EB2NW, né, é um processo de pedido de green card que tem tornado-se muito popular, né? Tem se falado muito dele. Por quê? Porque muitos brasileiros realmente se qualificam para o EB2NW, porque o brasileiro é muito estudado, o brasileiro corre atrás, a gente estuda, faz faculdade, pós-graduação, a gente trabalha, a gente é trabalhador. Porém, atender 3 dos 7 critérios do EB2... São 7. São 7. A imigração hoje considera até 6, porque um dos critérios é
são outras evidências. E outras evidências é um negócio... Isso é muito subjetivo. A única evidência boa é a música de Chitãozinho e Chororó. Então, outras evidências é um negócio muito... Então, as pessoas têm falado na internet que você é engenheiro, você é médico, você é enfermeiro, você é dentista, que tem diploma, 5 anos de profissão e tudo, você vai ter o seu green card aprovado. Eu falei, olha, isso é terrível de se falar, porque é uma promessa que não é verdadeira. Porque, obviamente, se fosse assim, a gente poderia montar uma banca lá na Avenida Paulista, ou lá na Afonso Pena, em Belo Horizonte, na porta das faculdades. Lá na Berrine. Na porta da OAB lá. Falou, você é advogado, na porta do CREA. Falou, você tem aqui diploma? 5 anos? Tem. Você vai para os Estados Unidos, o green card está aprovado. Aí, e não é pronto. assim que funciona. Só passar o carro. Manda o Pix. Manda um Pix, manda um Zelle, né, que é o nosso Pix aqui. Então, assim, não é simplesmente atender 3 critérios que você vai ter o seu green card. Atender 3 critérios, você está elegível a pleitear através de uma estratégia, de uma defesa, de um bom business plan, de um bom professional plan, o que você pretende fazer nos Estados Unidos. Então, o grande trabalho está aí. Como que você apresenta, contar a historinha do jeito que eles querem ver. Justamente. Né? Contar uma história que tem início, meio e fim, com coerência, baseado na sua história do Brasil, porque você não pode fugir das suas origens, que a imigração sempre busca que seja expertise, que seja comprovada e que seja evidenciada. Seja evidenciada. Tem que ter evidência. Tudo tem que ter evidência. Não adianta contar que eu não sou adianta isso, aquilo. Não escrever um documento lindo que eu tô falando de mim mesmo. Então, é pedir sua mãe para assinar uma carta. Né? Não pode. Um dos principais critérios que eu decidi lá atrás indicar a TS Immigration para os meus clientes foi porque eu tive uns 2, 3 logo que eu mandei para o Flávio e o Flávio falou não. Não, você não qualifica. Para esse visto você não serve. Bom, não preciso falar, se a gente está junto é porque vocês estão de parabéns nesse ponto. Agora, tomem cuidado, porque o que tem de gente aí que olha nesses 3 requisitos, sim, vem cá, né? Deposita o dinheiro aí para mim que dá certo. Monta um processo de merda. Protocola e você vai ter o BO, aí você já mudou para cá. Aí você já trouxe a família. Aí você já botou um caminhão de dinheiro para sobreviver aqui porque você não pode parar. Aí acontece, você não pode trabalhar. Aí de repente vem uma negativa. Olha a responsabilidade desse pessoal. Então, converse com um advogado que fala não. Né, Flavião? Parabéns por isso. Pavone, é o que a gente precisa fazer para ser transparente desde o início da relação. Porque senão a expectativa vai ser criada. E não adianta simplesmente o cliente, que é muito comum hoje em dia, infelizmente, o cliente querer se vender para a gente. Eu acho que é um costume do brasileiro isso, eu né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho isso. Eu já me... Ele já me liga, eu já sou EB1, eu já sou EB2. Fala, olha, que bacana, então. A gente tava conversando agora, né, de um cliente nosso. Eu já sou isso, eu já sou aquilo. Eu falei, olha, não é assim que funciona. Precisamos entender. E aí, quando o cliente não consegue comprovar, ou acha que tem as evidências, a gente aprofunda, leva para o nosso jurídico analisar o caso, fala, olha, esse aqui não passa. Ah, mas o outro escritório falou que eu posso ser aprovado. Eu falei, olha, dentro da nossa política, é melhor você fazer com outro escritório, porque o risco é muito alto de ser negado. E as pessoas fecham e mudam para os Estados Unidos, e aí gastam muito dinheiro, colocam o filho na escola, fazem uma série de problemas que são criados, que lá na frente, quando tiver uma negativa, isso vem. E vem. Ou e está cada vez aparecendo mais. Está cada vez aparecendo mais. As pessoas mudando para cá, falam, não, eu vou fazer mudança de status, eu vou mudar meu visto aí dentro. Gente, se eu pudesse falar para as pessoas, eu falava, não façam isso. Não precisa disso nesse momento. Você pode fazer o processo estando no Brasil. Ah, eu já vim para cá, eu estou com outro visto, estou já legalizado aqui, já quero pegar o meu green card. Ok, é outro cenário. Né? Então, vir para cá para mudar para visto de estudante e aí ficar com restrição de viajar para fora do país. E tem coisas no Brasil, tem familiares. Aí alguém morre. Aí morre, adoece, a gente deseja, mas acontece. E aí tem restrição de viajar.
E aí você vai e muda para um processo de green card. E lá na frente também é negado. Hoje nós não temos mais a mudança de status, né? Pro EB2, né? O EB2. Que era a grande febre aí do tal do Combo Card. Não, você vem pra cá, aplica e já recebe seu Combo Card, tá tudo certo. Aí depois vem, ó. Bom, e muita gente vendeu isso na internet. Me corrija se eu estiver errado, Flávio. Não está. É a minha impressão de ouvinte que, assim, não, você recebeu o Combo Card e tá tudo certo, é só esperar o Green Card chegar. E eu escutei isso de diversos clientes. Gente, não é assim. Não é, nunca foi. Assim, Pavone, lá atrás, quando eu fiz o meu processo de EB2, né, o Combo Card, ele chegava em 45, 50 dias. Saudade dessa época, hein, Flávio? Isso lá em 2016. Então, assim, realmente eu recebi o Combo Card, que eu não sabia nem o que era um Combo Card, né? Só conheço o combo do McDonald's, né? Do Habib's. Não, né? Primeiro, não chama Combo Card. Combo é o nome tropicalizado, né? Abrasileirado. Foi tropicalizado. Então a gente colocou o nome de combo, mas nada mais é do que uma permissão de trabalho, uma permissão de viagem, num cartão só. magnético. Né? Então, tornou-se o combo. Porém, vendeu-se muito isso. De que, não, chegou o seu combo, seu green card está aprovado. Isso aqui é um green card provisório. Eu ouvi muito isso. Nossa Senhora! Isso aqui é um provisório. Eu falei, olha, gente, isso aqui... No bom português, isso aqui nada é a mesma coisa para o processo. Exato. A imigração não faz análise de aprovação de work permit e travel authorization, a não ser que você tenha problema de status ou criminal. É um direito que você tem de receber isso daí enquanto você está esperando o teu processo. Isso. A imigração só fala, isso. Já que está aqui, trabalha, se precisar viajar, vai lá e volta. Mas trabalha e já gera um imposto pra gente, já contribui. Já recolhe pro tio Sam, né? Já paga a fatura, porque aqui não tem almoço grátis, literalmente não tem. Muito pelo contrário. A gente acorda de manhã negativo. E é uma falsa propaganda, ou é um falso sentimento de que chegou o Combo Card, o seu green card está aprovado. Não, muito pelo contrário. Aí agora a gente não tem mais essa, né? Não tem. Bom, faz quanto tempo que tá com esse negócio aí da troca de status do EB2 em dados travado? Isso foi travado em dezembro de 2022. Dezembro de 2022. Todo mundo acha que todo Visa Bulletin vai liberar. Afinal, agora a gente tem inúmeros especialistas em Visa Bulletin? Em Visa Bulletin. Não, as pessoas não dormem. Né, para que todo mundo entenda, o Visa Bulletin é um boletim de vistos, né? A imigração publica as datas e os vistos disponíveis, né, para que você tenha o seu processo julgado e depois emitido o seu green card. E é impressionante como virou algo, assim, muito popular, muito popular. Não é proibido, graças a Deus as pessoas estão buscando informação. Mas o Visa Bulletin saiu... Segunda-feira ou saiu ontem. Os clientes já mandam pra gente 6 da manhã. Flávio, o Visa Bulletin não mudou nada. Eu falei, gente, mas espera. Mas é assim, eu tô levando nesse tom aqui, né, sarcástico disso daí, mas é num tom realmente para enfatizar isso para vocês da seriedade. É o que a gente discute em cada Visa Bulletin. Ele olha a data, mas ele não lê o que tá escrito. Quantas páginas tem o Visa Bulletin? Se você pegar só o que é publicado, já são 18, 19 páginas. Então. Fora o que você tem os links de acesso às informações que ninguém acessa, vão para 50, 60 páginas facilmente. Em inglês, muitas vezes. E é um inglês, né? Um inglês de verdade, vamos colocar assim, um inglês jurídico. E aí vai o cara lá no Brasil virar e falar: não, olha, tá aqui, ó, Flávio, dia 12 vai liberar. E não é assim. E não é assim. Tem um monte de outras coisas. Tem um monte de possíveis variáveis. E você tem que ter um advogado no teu staff, ter alguns advogados para poder interpretar isso e colocar, porque cada interpretação, cada processo é único. É único. E ele tem que colocar dentro do que você quer, dentro da tua realidade. Como, usando já uma analogia, né, do alfaiate, né? O exemplo dos homens, né, que chegam no alfaiate, querem um terno. Todo mundo vai sair de terno. Mas cada um de um jeito. Cada um de um jeito. A costura, o corte, o tamanho, a cor. Cintura, todo mundo vai ser ajustado. Então, a imigração é uma alfaiataria. Todo mundo vai mandar EB2 para lá. Mas o Flávio Engenheiro não é o Pavone Engenheiro. Não dá para Ctrl-C, Ctrl-V. E a TS é esse alfaiate. A gente é o alfaiate. Processo. A gente é o alfaiate. A gente é que faz lá o customizado de caso a caso. Então, gente, lembra disso daí, cara. Pegar todo mundo é um BO danado. Ferramenta a gente já falou. Sim. Flavinho, me conta.
Agora, para o pessoal conhecer, quem está chegando aqui agora, a tua história, né? O Tai tem 17 anos, Sim. de escritório. Como é que você chegou nele? Como é que foi essa parceria aí? Você virou pro coreano e falou assim, ô coreano, vamos vender pros brasileiros, chá comigo. Não. Como é que foi essa história? Essa história é interessante porque eu trabalhei por alguns anos em um outro escritório de imigração. Uns pioneiros grandes. Pioneiros aí, grandes, escritório muito bom, com pessoas ótimas. Um ótimo escritório. E não tenho... Sou muito grato a tudo que fizeram por mim, até pelo conhecimento, pelo meu green card, por tudo. Mas a relação se encerrou de forma muito honesta, muito correta. E o Dr. Tai já fazia processos imigratórios, né, para outros países, mas não tinha uma equipe com pessoas que tivessem o conhecimento do público brasileiro, né, do mercado brasileiro. E ele fez um convite para que a gente trabalhasse junto, né, eu e Luiz Caseiro, na época, e para atender o mercado brasileiro, né? O Dr. Tai tem alguns clientes brasileiros na área de investimentos, né? Na área fiscal, tributária, mas o mercado brasileiro era uma novidade para ele, né? E ele começou a ver um volume de brasileiros muito grandes chegar nos Estados Unidos, né? Principalmente em Orlando. Então, começamos a estruturar um modelo de suportá-lo, de dar um suporte, de ajudar, de participar de reuniões com ele, por causa também do idioma, com o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro é um mercado gigantesco para pessoas que querem viver nos Estados Unidos. E como ele costuma dizer, né, todos os brasileiros são muito ricos, né? Porque a gente chega nos Estados Unidos e compra iPhone 15, e compra Mercedes. E ele fala, olha, chegam aqui, o dinheiro de vocês é 5 a menos e todo mundo tem... Chega de Louis Vuitton, de Gucci. Como assim, né? Então, é um público que realmente tem um potencial de investimento, de querer morar aqui e trazer os filhos. A gente vê isso todo dia, com o crescimento de brasileiros aqui na Flórida, não só na Flórida, mas nos Estados Unidos. E aí o Dr. Tai nos convidou e a gente startou uma operação com ele, obviamente sobre toda a tutela dele, toda a assinatura dele, todos os cuidados e proteções jurídicas necessários para que o cliente seja muito bem atendido. É a interface em português. A gente é o Google Translator. É o Google Translator, né? Traduz. E quanto tempo que você e o Caseiro estão lá aí associados com ele? 4 anos. 4 anos já. 4 anos já. Minto, vamos pro 5º ano agora. Já fazemos o 5º ano agora. Quantos colaboradores hoje a TS Immigration tem para processar essas coisas aí dos brasileiros? Não, do geral. Hoje somos 42 pessoas. 42 pessoas trabalhando nos processos. Um volume bom de pessoas para tomar conta dos processos. Porque uma coisa que ninguém conta, né? Uma coisa que ninguém fala, né, Flávio? A gente discute isso daí bastante, né? Esses aventureiros aí do mercado. Eles falam, só Ctrl+C, Ctrl+V, é fácil de fazer, é não sei o que lá. Mas a gente fica casado com o cliente quanto tempo? Bom, falando em processo de EB2, NW, hoje a gente fica casado com o cliente cerca de 2 anos, 2 anos e pouco. Né? Então... o caso foi negado, tem que fazer uma reaplicação. Vai para 3 anos. Vai para 3 anos com esse cliente. Então você tem que ter estrutura, você tem que ter equipe e você tem que ter corpo para suportar esse cliente até o fim do processo. Isso, porque ele só deixa de ser nosso cliente e um corpo de qualidade. Sim. Tem esse outro ponto. Ele não quer perder qualidade. Então, eu vejo nascendo muitas consultorias, como a gente vem destacando, eu vejo nascendo muito aventureiro, mas a gente não sabe se daqui 2 anos ele vai estar vivo. A gente não sabe. E aí o cliente pode ter uma pendência, o cliente pode ter uma informação errada ou mal intencionada no processo e comprometer o visto de turista dele. Exatamente. E aí não vem para cá nem para visitar o Mickey mais. Então, isso é muito importante, ter essa seriedade, ter esse compromisso, porque nascer uma empresa, uma consultoria de imigração é muito simples. Sustentá-la por muitos anos é outra história. Então, por isso existem sustentá-la com qualidade. Sim, né? Com qualidade. É mantê-la não só a sustentabilidade financeira, mas sustentabilidade de qualidade. Essa é outra pergunta que eu ensino você a fazer quando você estiver entrevistando o seu corretor de imóveis e o seu advogado de imigração, o escritório que vai te representar. Há quanto tempo vocês estão no mercado? Sim. E verifique essa informação também. Sim, eu vejo hoje na internet, aí no Instagram entrega muita informação pra gente. Alguns... Não, surge do nada. Alguns falam de processo e falam o nome errado do processo. Então, é o EB2 de habilidades especiais. Então, toda hora eu falei, mas
nem o nome ele sabe e está comercializando, está ali na internet. A gente tem casos de clientes da TS que hoje tem um caso muito real, muito próximo, de semana passada. Ele começou o processo conosco, o processo foi finalizado, ele desistiu de vir para os Estados Unidos, pegou o processo e agora está vendendo para as pessoas no Brasil. Está lá no Brasil vendendo para as pessoas. Está no Instagram aí, vendendo para todo mundo, se apresentando como um doutor em imigração. Gente. Mas nem green card você tem no bolso, nem o seu processo você fez. E o pior que a gente sabe, né? Que nem denúncia funciona. Né? Não. Não adianta denunciar, não adianta reclamar, porque infelizmente é um gray area, é uma área aí que não tem o que fazer. Cabe ao cliente fazer o due diligence dele, né? Fazer a pesquisa dele, de ter certeza de que você está colocando a vida da tua família, né? Dos próximos... Da próxima geração da tua família, dos teus filhos, dos teus netos, e vai botar na mão de qualquer um. Né? Por causa de... $5 mil é dinheiro, Pavone. Para você não é, vou escutar esse comentário. Cara, mas pensa que você tá comprando teu green card aí por 15, 20 mil dólares, cara, pra tua família toda, bicho. Se você... É porque, assim, por mais que o pagamento de um processo seja feito no ato da contratação, e pode parcelar no cartão de crédito em 20 vezes. Não conta isso ainda não, peraí. Não conta então isso ótimo. Não conta isso daí essa não. eu não vou contar. A gente ainda tem mais 2 assuntos. Então ótimo. Então assim, você tem que pensar que você está investindo um valor para sua família. Exato. Se for uma família de 4 pessoas, pega esse valor e divide por 4. O seu green card, ele vale 10 anos. Então, você pelo menos 10 anos de green card para diluir esse investimento você vai ter. Se você levar em conta que com 5 anos você pode se tornar cidadão, e aí pro resto da vida, se você tem a expectativa de viver mais 30, 40 anos, pega o que você investiu e dilui nisso. Vão dar $2 por mês. Exato. E outra, o green card de 10 anos, quando você tiver que renovar daqui 10 anos, você renova ele na internet automaticamente e ele vai. Desde que você não fez grandes caquinhas, né? Ele renova, é fácil. Chega pelo correio, sem nenhuma dificuldade. Porque tem gente, né, que fala, não vou aplicar pela cidadania, às vezes não fala inglês ainda, né? Tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que não vira cidadão. Eu não consigo entender o porquê, mas tem muita gente que não vira cidadão. Tem medo, né? Acha que aquela entrevista lá é conhecer 100 questões da história americana. A entrevista, ela causa um temor, mas existem hoje pessoas que te preparam. A própria imigração tem um canal no YouTube só para entrevista. A imigração te dá um aplicativo para você treinar, tem um aplicativo de imigração para que você treine isso. Obviamente é interesse dos Estados Unidos que você vire cidadão, porque você é mais um a votar no país. Né? Tem direito ao voto. Então, o incentivo para que você se torne cidadão é muito grande. E as pessoas têm que entender que o green card é muito bom, mas ele é um cartãozinho da sala VIP. Você tem todo acesso a tudo, mas se tornar americano é diferente. É bem diferente. Flávio, vamos dar uma resumida aqui. Vamos. Porque a TS Immigration, ela não faz só imigração. Sim. Tá? Então, entre os processos de imigração, falando de imigração, a lista dos principais processos que a gente pode oferecer para o nosso público no Brasil. Enumera eles para a gente. Tá, vamos lá. Nós falamos de processos de... Primeiro vou falar os processos de Green Card, que são os processos de EB1, habilidades extraordinárias, o EB2-NW, que está bem popular, né? Que é um processo de grau avançado ou habilidades excepcionais. O EB3, desde que você tenha uma empresa te contratando nos Estados Unidos. A TS não contrata as pessoas, a TS não é um banco de emprego, né? Não é uma agência de trabalho. Então você precisa ter um empregador aqui. E o EB5, que é o visto de investidores que desejam aportar ao menos $800 mil nos Estados Unidos para que o dinheiro seja usado em algum centro regional e você tenha direito ao seu green card. Nós vamos trazer uma live específica para cada visto para vocês e rápido para vocês entenderem o que é. Nós não vamos entrar hoje no mérito disso daí. Isso. Aí fazemos também visto de estudante, porque
a demanda está muito alta pelo visto estudante. Visto de estudante, legal. O visto estudante era mais simples de se fazer. Hoje a imigração tem solicitado mais evidências, tem que ser mais bem elaborado. Então a gente se propôs também a ajudar as pessoas no visto de estudante. Os vistos L1 de transferências de executivo, que também a gente faz. E o visto E2, né, para quem tem cidadania Tem o E2. portuguesa, italiana, espanhola, argentina, uruguaia, países que têm um acordo de tratado, né, de livre comércio com os Estados Unidos, a gente pode fazer o E2. Portugal agora está, e a gente está cheio de cliente de Portugal. Então, quer dizer, quem quer fazer um visto de estudante pode contactar a gente, quem quer fazer o EB1, o EB2 ou E2, ou melhor, que quer bater um papo com a gente para saber para qual visto você qualifica. Sim, é isso aí. Né? Isso é diferente. A primeira consulta a gente não cobra. Não. Você vai entrar em contato com a gente, vou conectar vocês com a equipe da TS Immigration, eles vão te atender e ver se sim, se não e para qual. Pedir teu currículo, fazer realmente um trabalho sério. Sim, sim. Né? Exatamente. E, fora isso, a gente já vai falar do asilo. Calma, calma, não fala, se segura. Esse eu não falo. Se segura. Vocês trabalham lá, tem a equipe de planejamento tributário Sim. e fiscal. Fiscal. É bem importante. Porque muita gente, a gente vai trazer uma live falando disso, muita gente pega o green card e não se planeja. Isso. E aí, quando ele vê o tamanho da mordida do tio Sam, eu já conheço uma meia dúzia que devolveu o green card. Sim. Tá? Falou, não, eu vou pagar muito mais imposto aqui do que ali, porque não se organizou. Isso aí. E aí, para se organizar depois que você tem o green card, vai custar muito mais caro do que se organizar antes. Aí a mordida já veio. Já veio. Já foi mordido. E aí, meu amigo, é cadeia se você não pagar. É. Tá? Então, assim, nós temos esse serviço lá também, fazemos isso daí, isso é uma das especialidades do Dr. Tai também. Para pessoa física e para pessoa jurídica. Isso. Né? Física e jurídica. E também faz a parte de real estate, de advocacia de real estate. Sim. Então, por exemplo, a TS Immigration a gente começa a usar agora também para fazer as nossas transações de comércio, né? Quando a gente vende prédios industriais e tal, eles também vão estar nos apoiando com isso daí. Agora que a gente... Mais algum serviço aqui que eu esqueci, Flavinho? Não, esses são serviços. Tá, então assim, bicho, é escritório de advocacia de verdade. Mexe com casa civil? Não. Divórcio? Não. Briguei com o cara, tá me devendo dinheiro. Também não. Também não. Acidente de carro? Não. O negócio dele é imigração e real estate. Fechou. Porque é a cadeia, né? De fazer investimento, de cuidar dos impostos. Né? E dar foco no que realmente estudou, se preparou e tem expertise. Exatamente. Não adianta e não pulverizar muito. E não se assusta de chegar lá no escritório e ver ele fardado com a 45 na cintura, não, porque o homem pode. Não, Agora vamos falar, pra gente finalizar, você que ficou escutando a gente até agora, vamos falar do raio do asilo. Rapaz. Porque tá uma febre. Tá. Gente, cuidado. Olha o golpe por aí. Venda de asilo, visto de asilo pra você, que já está aqui e que está no Brasil. Não caia nessa. Tô certo, Flávio? Certíssimo. Conta aí o golpe. Como é que é essa encrenca? Bom, essa semana a gente teve uma notícia, né? Até de um escritório de consultoria. Não era advogado. Consultoria, não é advogado. Uma consultoria que o dono foi preso. Cadeia. Cadeia, isso é público, né? Saiu no site da própria imigração. E acusado de um golpe, né? Uma fraude, na verdade, o nome usado é fraude, de 3 milhões e 900 mil dólares que ele arrecadou fazendo o processo de asilo para as pessoas. As pessoas precisam entender que ano passado, quando o nosso governador da Flórida, né, o Ron DeSantis, ele mudou um pouco a lei imigratória na Flórida, né, que entrou em vigor agora, em julho desse ano, né, a maioria das medidas, muitas pessoas começaram a preocupar em como se legalizar. Por quê? Não tinha como tirar a carteira de motorista, não tinha daqui. Tinha a carteira de outros lugares. Uma série, tinha que comprovar, as empresas têm que comprovar o funcionário registrado com seu work permit. Então, criou-se, na verdade, uma oportunidade de fraudar o sistema. Por quê? Várias pessoas e várias consultorias, aqui em Orlando, no Brasil, em outros lugares, começaram a vender o asilo como uma opção da pessoa ter o work permit e social security. Só que
A partir do momento... Até para quem estava ilegal, né? Não, para todo mundo. Para todo mundo. O cara já estava há 10 anos aqui ilegal. Não, pode aplicar para asilo. Pega um asilo. As pessoas precisam entender que para pedir o asilo, você tem que ter uma real importância e um real problema. Pode ser um asilo político, um asilo humanitário, pode ser qualquer tipo de asilo. Qualquer tipo de asilo. Mas o motivo tem que existir. Esse é o primeiro passo para que ele seja verdadeiro. O segundo passo é que você tem 1 ano para pedir esse asilo depois que você entra no país. E o Brasil não é um país que a gente tem problema para ter que pedir asilo, né? Geralmente, os pedidos de asilo para brasileiros, eles são negados lá na frente. Porque o Brasil... E quanto tempo que vem essa negativa? Hoje, 7 anos. Então quer dizer, o cara fica 7 anos com work permit aqui, tranquilo. Social, driver's license... Achando que está tranquilo. Achando que está tranquilo. Porque ele paga hoje, as consultorias vêm cobrando aí 3, 5, 6 mil dólares. Nossa, é uma solução. O work permit chega muito rápido, o social chega rápido. As pessoas acham que estão com 7 tranquilas. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí quando chega a bomba em 7 anos... Aí ela recebe uma carta e ela precisa comparecer à frente de um juiz na corte. Aí ela precisa contratar um advogado. E aí esse advogado, como ele não fez o seu asilo, porque ele foi uma consultoria, esse advogado vai te cobrar 15, 20 mil dólares para te ajudar lá. Alguns vão cobrar 3 mil. E antes da audiência, né? E aí tem, né, aquele que está sempre disponível ali, né? No Brasil tem outro nome, mas tem um que está sempre disponível ali para te atender. Daquele da porta? Daquele da porta. Do porta. Aí ele paga, recebe um dinheiro, mas... Advogado de porta de imigração. Fica na porta da corte ali, esperando você desesperado. Então, ou seja, vai mais dinheiro investido. Segundo, você faz uma audiência na corte e o pessoal do ICE está centrado atrás de você. Então, olha que delícia. Já gera um pânico, né? Eu tive lá outro dia assistindo uma corte e é interessante lá assistir. Então, assim... Só que as pessoas precisam entender o que é mais grave do que isso. Quando o caso é julgado e ele não é aprovado, você recebe um procedimento de remoção. Exato. Ou seja, você entra... O que as pessoas têm medo, né? A imigração agora está de olho em mim. Sim, ela agora está de olho. Você não vai sair algemado de lá, você não vai sair preso, nada. Mas ela está de olho em você agora. Ela agora colocou um PIN em você, né? Agora colocou um chip e falou, olha, agora eu sei o seu caso. Então, isso é um problema. E o segundo problema que vem acontecendo, que, na opinião do nosso escritório, de outros escritórios que eu converso com outros advogados, é o mais sério. Os pedidos não são verdadeiros. As pessoas não têm motivo para pedir asilo. E tem um negocinho na legislação, na Constituição nossa, que fala que mentira... não, é crime, né? É bem crime. Né? Aqui é o misrepresentation, né? Você apresentar informações falsas num pedido imigratório ou qualquer outro pedido que você faça ao governo ou a alguma empresa privada. Isso é fraude, isso é crime. Isso é imperdoável. Você nunca mais se legaliza nesse país porque você cometeu um crime de misrepresentation. Você cometeu uma fraude documental. Peraí. Então você está me dizendo, Flávio, que o cara que aplicou asilo sem ter um motivo justo, ele vai ficar aqui de boa, enquanto estão esperando a audiência dele. Ele vai ser julgado, ele vai ser negado, vai receber uma carta de deportação, de remoção, e ele não consegue mais se organizar de forma, nem com o casamento ele vai conseguir fazer? Não. Por quê? Ele cometeu uma fraude, né? Ele apresentou documentos falsos. Isso é um crime muito sério. Do céu. Mas estão vendendo isso... Não, tem uma corretora nossa que caiu nesse golpe. E aí ela já conseguiu resolver mas ela estava quase caindo. Mas eu fico impressionado que as pessoas vão ali, e aí você vê as consultorias apresentando envelopes com aprovação, cartõezinhos vermelhos de work permit, para vender mais. Tem o seu work permit, tem o seu social, e todo mundo está fazendo isso. E eu falo, gente, mas que carnificina é essa? E vale salientar que não é só na comunidade brasileira. Não. Isso daí é geral. É geral. Contanto que essa prisão, né, essa consultoria que teve problema lá no sul da Flórida, atendia a comunidade hispana e alguns brasileiros também, é o que está na nota. Então, isso não é uma coisa de brasileiros, tá? Muito pelo contrário, isso sempre teve. Só que agora, como a Flórida apertou um pouquinho o cerco, todo mundo está achando que o asilo, né, para ter work permit, e aí poder tirar a carteira de motorista, continuar dirigindo e trabalhando, é um benefício. E aí, Pavone, é importante a gente destacar que o governo começou a cobrar agora taxa de asilo. Então, ou seja, o governo tem arrecadado, a imigração tem arrecadado dinheiro
para acelerar a análise dos processos de asilo. E essa também é uma das promessas do Donald Trump, caso ele venha a ser eleito, né? A gente tem acompanhado as pesquisas e tem acompanhado o último debate, principalmente. A chance dele ser eleito Muito grande. já é muito grande, já é algo bem forte. E o Trump já deixou muito claro que ele vai acelerar muito o julgamento e análise desses processos de asilo. Isso está no plano de governo dele. Então, assim... Até porque isso hoje gera pra gente, como país, um passivo violentíssimo. Violentíssimo. Porque nós não estamos falando só... Quando a gente fala de asilo, esse pessoal que vem andando pela fronteira do México e entra dentro dos Estados Unidos solicitando asilo, então o cara vai preso, aí ele recebe a tornozeleira, demora 7 anos para ser... Recebe o work permit, recebe tudo tal, demora 7 anos para ser julgado. Então... Entram quantos pela fronteira ultimamente, último número, você lembra? Os últimos números estavam entrando 200 e poucas mil pessoas por mês. É um volume muito grande de pessoas. O Trump também tem um programa, né, no programa de governo dele, que é o processo de deportação em massa. Ele quer criar centros de deportação em massa para mandar as pessoas embora. Foi feita até uma pesquisa hoje, inclusive, com criado um portal e 56% dos americanos concordam com isso. Então, ou seja, é muita gente chegando de forma errada. Para ninguém sair falando aí, né, depois falando, vocês são contra a imigração, tal. Não é isso, gente. Não. É que gera um passivo muito grande para o governo. Desses 200 e poucos mil por mês que entram, talvez 10 mil desses qualifiquem efetivamente por um asilo humanitário. Sim. Talvez 50 mil. Sim. Né? Mas tem 150, 170 que não. E aí é juiz, né? É transporte, é polícia. Aí esse cara tem que trabalhar, aí gera um monte de outros problemas para a população. E quem paga imposto no final do ano, né? Sofre com a conta. Acaba ficando com a conta disso aí. Tanto que você que está aplicando imigração hoje, você vai pagar 300 a mais para custear esses caras. Assim, entendeu? É o que a gente fala, né? Somos todos a favor da imigração, até porque somos imigrantes, trabalhamos com imigração. Os Estados Unidos é um país de imigrante, mas existem formas corretas de chegar no país, né? Existem vistos, por exemplo, para que você venha trabalhar nas colheitas, né, nas lavouras. Você pode vir trabalhar legalmente e voltar para o seu país. Existem vistos de turista, de estudante, de trabalho, de sponsor. São 187 tipos de visto. Então tem visto para todo mundo. O que o governo americano não gosta é das pessoas que atravessam a fronteira e não se legalizam, não se organizam, não contribuem com os impostos e vem gerando um custo altíssimo para o país. E aí forma mão de obra mais barata também, porque trabalham, né? Tem work permit, trabalham, não ganham a mesma coisa que o americano. Isso reduz a empregabilidade do americano, isso reduz o salário do americano, porque vou contratar... É muito comum dizer, as obras só tem hispano, né? Aqui na Flórida, sim, mas para o norte não, só tem americano. Então, são ações que o governo vai fazer para proteger o mercado e a economia americana, é só isso. Porque a gente tem que entender o seguinte, né? Os Estados Unidos, eu acho que ele é um dos principais países, eu acho isso. Depois, quem souber essa informação aí, escreve nos comentários. Eu acho que é o que mais é o preferido para as pessoas que querem migrar para algum lugar. Imigrar. Assim, eu acho que nível de proporção, sim. Proporcionalmente, então, é o país mais desejado. Imagina se não tivesse controle o problema que a gente já está tendo. De superpopulação e salário, criminalidade. Tudo. Porque a consequência é muito grande, né? E é importante sempre destacar que imigração é um controle de segurança nacional. É um controle de segurança do país, né? A gente fala muito, a gente não gosta de falar, mas... os atentados do 11 de setembro, aqueles pilotos tinham um green card. Exato. Então, exatamente. Eles passaram por um processo imigratório. Exato. Então, é segurança nacional. E depois do 11 de setembro, a imigração, obviamente, apertou muito o cerco, porque pode acontecer. Para finalizar, Flávio, você sabe essa informação para mim? Quantos green cards são aprovados por ano? Aprovados. Bom, esse número... em todas as categorias de green card, porque existe um número muito grande, né? Esse é o número mega mesmo. O número mega são, em média, 240 mil documentos disponíveis para a imigração aprovar e, ultimamente, quase todos têm sido utilizados. Então isso significa que a imigração, ela traz 220 mil imigrantes todo ano. Todo ano.
para os Estados Unidos. Todo ano tem Então, quer dizer, 246 mil a imigração não me quer aí. Não, ela está disponibilizando 220 mil vagas para você. Veja qual que você se qualifique, venha, aplique, pague e pegue o seu. Tá tudo certo. Sempre assim. Sempre assim. Ah, mas tá demorando. Demorando porque às vezes passou a cota dos 240, passou um pouquinho. Mas vai sair. Estude o seu caso, contrate um bom escritório de imigração, faça o seu caso, aprovou, espera que o seu está reservado. Se você quer saber mais sobre isso daí, você clica no link aqui embaixo, preenche. Quer saber se eu me qualifico? Quer bater um papo com a TS Immigration? Clica no link que está ali embaixo. Vamos lá, ele vai direcionar, vai pegar algumas informações suas e vai direcionar para a central de atendimento da TS Immigration. Só deixando um disclosure aqui, eu sou o Pavone Corretor, eu não vendo nenhum visto, não dou consultoria imigratória, mas sim eu elegi aí, depois de muita validação, um parceiro de sucesso no qual eu tenho absoluta confiança de endossar para você. Então, quer falar de imigração? Com gente séria, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de ajudar você a vir montar esse projeto de vir para os Estados Unidos de uma maneira bacana. Eu não gosto de usar o termo legal, eu gosto de um termo bacana. Flavião, irmão, cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pela parceria. Você fala para aquele bonitinho lá que pisou na bola com nós hoje. Vou aí, falar com ele. Tá tentando trabalhar lá no Brasil. Tá cheio de problema, né? Tá. Mas obrigado mais uma vez. Prazer, te vejo, agora só vamos definir se é toda segunda ou toda quarta. Você tá convidado a participar numa live aqui no canal do Pavone Corretor para tirar suas dúvidas de imigração. Tá com dúvida de imigração? Quer saber mais sobre imigração? Manda a sua pergunta que a gente vai ter o prazer de trazer um bom profissional para responder para você. Cara, eu não vou nem agradecer todo mundo hoje, Flavião, porque já estourou o tempo. Obrigado por vocês que seguiram a gente até agora. Flavião, mais uma vez, obrigado por ter trazido esse monte de informação pra gente. Um prazer sempre. Agora vocês vão ver ele toda semana aqui. Não, eu vou revezar um pouquinho. Vamos revezar. Né? Porque vamos trazer gente, pelo menos, mais bonita. Mais bonita. Mas para você que segue a gente, obrigado. Para você que acompanhou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu comentário lá embaixo e a gente vai trazer mais coisas para vocês. E não esquece, lá no canal do YouTube do Pavone Corretor, de terça-feira tem o podcast. De segunda ou quarta a gente ainda vai dividir, vai ter live de imigração, quinta-feira vídeo, domingo vídeo e vai ter mais novidade por aí. Um abraço, pessoal! Peraí.